primeiramente, boa tarde. Eu queria saber de você como é que foi essa semana cheia de preparação. Você tem alguns problemas para escalar essa equipe para esse primeiro confronto da segunda fase? Boa tarde. Olha, uma semana boa, uma semana alegre, né? Mesmo tendo a mudança em relação à data do jogo, na qual fez com que a gente corresse um pouco mais e antecipasse, né, alguns trabalhos, né? Mas a equipe está tranquila, o pessoal está alegre, sabe da responsabilidade que tem pela frente, sabe da dificuldade que é essa segunda fase, em virtude das equipes que fizeram uma boa campanha também. A gente tem ainda a situação de alguns meninos, no caso o Gabriel, está praticamente vetado, ainda sente, por mais que ele queira voltar, ele ainda sente um incômodo. O Sidney está voltando, porém sentiu um pouco de dor também, então praticamente a gente não conta com esses dois jogadores. Mas posso colocar que fiquei feliz com essa sequência de trabalho, com a movimentação. Volto a dizer, os meninos são alegres, estão felizes. Eu acho que isso é muito importante dentro de um trabalho, né? A gente ter alegria e ter convicção de que a gente está no caminho certo. E claro, agora inicia e a gente tem que colocar tudo em prática dentro de campo. O que, assim, teoricamente, muda de uma primeira fase, onde você teve mais jogos, para a segunda fase, que é um pouco mais curta? O que você tem que eliminar que aconteceu naquela primeira fase, que na segunda, se acontecer de novo uma situação que você tenha passado essa primeira fase, não dá tempo de corrigir? Realmente, na verdade, na segunda fase, a primeira fase você pode ter algumas experiências devido a um número maior de jogos, é natural, situação de cartão, situação de lesão, então é natural que na primeira fase tenha mais experimento, né? Na segunda fase já se tem uma ideia mais concreta, a gente sabe que os jogos acabam ficando mais pesados, a margem de erro ela tem que ser muito baixa, porque não há recuperação no grupo, né? Você vê, são 12 jogos que nós fizemos na primeira fase. A partir de agora, com 12 jogos, seria a final, né? Então não se dá tempo, não se pode ter erro, porque não se tem recuperação no grupo de 4, na qual se classifica 2, e sabendo que a gente tem um grupo apertado. Ferreira, vendo pelo grupo, a gente tem 3 times que disputam hoje o Paulistão, mais o União Barbarense, que hoje está numa Série A2, buscando uma reformulação. Você vê nesse caso, por exemplo, vendo por esse lado, o Barbarense foi o 6º colocado, melhor 6º colocado. É um jogo que traz algum tipo de obrigação para o Botafogo buscar a vitória? Como é que vocês estão tratando essa partida, vendo também por esses lados, esses detalhes? Não, na verdade a gente trata, né, com muito respeito, sempre com muita seriedade, e a gente sabe que dentro dos campeonatos, em relação a históricos, muitas vezes acabam tendo situação na qual a equipe não se classifica em primeiro, se classifica em uma situação intermediária. Dentro de um grupo, se imagina que ela vai ter dificuldade, pelo contrário, ela consegue reverter e em muitas situações chegar até as finais. Então o respeito com ambas as equipes tem que prevalecer sempre. Nesse caso, em relação à segunda fase, com a Barbarense, a gente sabe que a gente vai ter uma partida dura na qual a gente vai ter que desempenhar e ter um bom futebol para que a gente possa vencer. Ferreira, sentiu, sei que você e o restante de jogadores cuidam da parte do futebol, mas sentiu aliviado com a pena não ter mexido em mandos do Botafogo, de toda aquela confusão que aconteceu no Botafogo? É um problema que você já não tem mais que controlar no grupo, essa liberação do estádio para poder jogar a segunda fase? Olha, sem dúvida, é triste o fato de você não poder estar atuando dentro de casa, né? A gente trabalha aqui todos os dias praticamente. Eu costumo dizer, a gente tem o apoio da nossa torcida, isso é importante, né? O Botafogo tem uma grande torcida, o Botafogo tem uma torcida apaixonada, uma torcida que acompanha, e nesse momento a gente vai precisar, sem dúvida, dessa torcida do nosso lado, né? Tanto fora a gente não teria o 100% em relação aos torcedores, né? Então eu vejo nisso uma importância muito grande. A questão de treinamento, eu discuto muito a questão de treinamento e transferência para o jogo, né? A partir do momento em que você treina no local, você está acostumado, você tem uma transferência em relação à partida, seja em relação às dimensões, seja em relação ao tipo de gramado também, né? Então são esses 2 fatores que eu vejo primordiais para uma equipe, no nosso caso, a gente se sente muito feliz pelo fato de permanecer mandando jogos aqui no Santa Cruz. Ferreira, você vai poder contar novamente com aquele trio ofensivo que tem conquistado bons resultados até agora na Copa Paulista, o Vitor, o Kaique e o Carlão. Juntos eles fizeram 16 gols, né, dos 22 que o Botafogo fez nessa primeira fase. São números importantes e com eles em campo o Botafogo não sofreu nenhuma derrota, né? É um fator positivo, pode ser uma das principais armas do Botafogo?
Olha, sem dúvida que é um fator positivo, né? Isso demonstrou uma grande capacidade deles em relação a essa primeira fase. Porém, a gente sabe também que terminou, se zera tudo. Eu discuto muito isso com os meninos, a gente tem que estar consciente de que se inicia agora um campeonato novo, se inicia do zero, na qual a gente tem que remar, tem que batalhar, tem que trabalhar bastante. É natural que as equipes já saibam a forma do Botafogo atuar, nesse momento já se estuda, já se tem ideia do que se pode acontecer. A gente sabe das dificuldades, então volto a dizer, a gente inicia da estaca zero e é importante que agora esse grupo consiga confirmar tudo o que fez na primeira fase, né? Mesmo sabendo da dificuldade, porém diante da proposta que é colocada pelo Botafogo de estar colocando esses jovens atletas, essa é a ideia, que nesse momento agora eles possam estabilizar e demonstrar tudo realmente o que fizeram na primeira fase. Ferreira, essa partida vocês vão estrear fora de casa. Fora de Ribeirão Preto, o Botafogo ainda não perdeu, né? Acho que é um fato a ser comemorado. Como é que você viu começar essa segunda fase fora de casa e se por ter um bom aproveitamento fora de Ribeirão Preto, o Barbarense pode ter uma postura diferente do time da casa que quer sair para atacar? Olha, existe o fator natural, né, da equipe que está jogando dentro de casa procurar sair um pouco mais do jogo, procurar um pouco mais a partida, né, se atirar um pouco mais. Eu penso que o Botafogo, a gente tem que se preparar para ambas as situações, né, porém sem perder a nossa forma de atuar, sem perder a nossa essência, o que vem dando certo até então, que é um futebol para frente, um futebol objetivo, um futebol que sempre procura resultado. É isso que a gente vai procurar manter. Estreando fora de casa, porém sempre mantendo esse futebol ofensivo e alegre, procurando sempre as vitórias.